Desejo a todos aí uma ótima semana, excelente trades e que Deus abençoe aí nossa semana. Certo, pessoal? Let's bora. Bom, vamos começar aí, né, repetindo um pouquinho da agenda, né? A Mari já deu um belo panorama aí da semana. Eu vou focar um pouco mais aqui na agenda de hoje. Nós tivemos dados aí da Alemanha sendo divulgados, confiança do consumidor na zona do euro, dentro do esperado. O índice também de preço ao consumidor lá na Alemanha, dentro aí não posso falar dentro do esperado aqui, porque teve também aqui não tinha consenso. Não posso falar dentro do esperado, porque a gente não tem um consenso, né, mas levemente acima ali do anterior. Mas para a Alemanha em si, pessoal, ela precisa até um pouquinho, né, dessa inflação, porque os níveis ali de crescimento estava bem preocupante. Então você tendo um crescimento como a gente tem visto, né, os índices os indicadores antecedentes, né, nas últimas semanas, e eu cito o PMI da Alemanha melhorando, com uma inflação levemente acima, não é uma combinação ruim, até porque a situação da Europa é muito mais confortável em relação ao corte de juros do que nos Estados Unidos, tá bom? Otimismo econômico da zona do euro, 95,6, o esperado era 96,9. Confiança industrial da zona do euro caiu um pouquinho mais, confiança do setor de serviços veio 6 pontos, a expectativa era 6,5, expectativa de preço de venda 5,4, também não tínhamos um consenso aqui. Tivemos leilão, vamos ter também, né, leilão de títulos de 3 meses na zona do euro, já teve na realidade 6,5, que não saiu aqui ainda. Vamos ter números de CPI, índice de preços ao consumidor na Alemanha, às 9 horas. Depois, às 11h30, os únicos dados aí dos Estados Unidos, 11h30, atividade industrial do Fed de Dallas. Depois, às 12h30, leilão de 3 meses e de 6 meses, ou seja, leilão de T-bills, aí, títulos de curtíssimo prazo dos Estados Unidos, às 12h30. E aí, já no final do dia, nós vamos ter aí dados do Japão e da China, tá? E entre eles o PMI industrial Caixin, muito importantíssimo esse número, tá? Por quê? Porque os dados anteriores em relação à atividade e indicador de antecedentes da China não era dos melhores. E se a gente tiver um PMI Caixin melhorando, né, e melhorando na esteira também de uma melhora dos dados da Alemanha, reforça uma recuperação ali das bolsas na China, tá? Então pode ser, a gente já viu que na semana passada, Hong Kong, né, vai se tornar o ponto global aí, econômico e financeiro da China. Eles querem, inclusive, incentivar que as listagens agora de algumas empresas da China, né, migrem para Hong Kong. Eles querem tornar Hong Kong como o maior centro financeiro ali da área, tá? Então, é muito importante que a gente tenha aí esses números da China no final aí do dia, também vindo com melhora, certo? Então essa é a agenda de hoje. Eh, Na zona do euro, nós até temos uma melhora também por conta de alguns balanços, eu cito 2, tá? Atos e Philips, tá? 2 empresas aí que tiveram, resultados melhores, e anima também um pouco as bolsas por lá, e seguindo também, né, a esteira aí da melhora que a gente vê, nos Estados Unidos. Ainda também olhando, né, os dados do PCI, que veio levemente acima do esperado. E por que a melhora foi sentida? Os últimos meses de PCI, como janeiro e fevereiro, nós tivemos, além, né, de um número levemente acima, nós tivemos um revisado muito forte, né, um revisado que mostrava uma inflação, sendo revisada para cima. E esse último dado que mostrou o PCI de março, ele não só veio levemente acima, mas ele veio sem uma revisão, mostrando uma contaminação, né, para os próximos dados. Então não houve uma revisão, altista para o dado, veio levemente acima, mas o simples fato aí de você não ter uma revisão mais altista,
deu essa visão de melhora para o mercado de sexta-feira, se estende um pouquinho para o dia de hoje, então nós temos aí o S&P com uma alta de 0,21, Nasdaq 0,34 de alta, Dow Jones 0,15, Russell sobe 0,16 e o índice de emergentes 1,15 de alta. O VIX, mesmo subindo aí 1,86, navega aí nos níveis de 15,31 pontos, tá bem abaixo ali daquele estresse que nós vimos, nas últimas semanas, onde chegou quase a navegar ali perto dos 19 pontos, tá. Bom, na Europa, como eu falei para vocês, temos 2 resultados que acelera não, né, mas traz aí também um cenário positivo por lá, que é o da Atos e da Philips. O estoque 50 até estava melhor, agora perde 0,19, Paris 0,08 de alta, Londres batendo recorde aí 0,50 de alta, DAX da Alemanha sobe 0,02, Madrid 0,59 de queda, Itália 0,91 de alta. Na Ásia nós tivemos feriado no Japão, mas nós tivemos também, segundo fontes, né, sempre o fontes, a China pedindo para que as empresas desalavanquem aí suas exposições aos títulos de longo prazo, tá. E também tivemos, algumas restrições em relação a um movimento mais de alta também sendo retirado também segundo fontes, tá. Então isso acaba gerando uma visão também de melhora para a Ásia, nós tivemos o CSI 300 com uma alta de 1,11, o S&P Composto 0,79 de alta, o índice Hang Seng de Hong Kong 0,54 de alta, Kospi em seu 1,17, Nikkei essa variação que está aí 0,81 positivo, não é de hoje, porque foi feriado por lá, e mesmo sendo feriado, nós tivemos intervenção do Banco Central japonês na moeda, depois de bater 160 ienes, e o Nifty 50, o índice acionário da Índia, 1% de alta, tá. Hoje nós vamos ter alguns dados também daqui, né, a PNAD contínua, os DIs surfaram e surfaram bem, os dados também de sexta-feira, tivemos os principais vértices curtos, que eram aqueles que tinham, né, uma maior resiliência, nos últimos dias, perdendo e perdendo um pouco mais. Nós tivemos, por exemplo, o janeiro 26, que é o vértice tomado de quem está operando a inclinação da curva, caindo 17 pontos, 17 pontos e meio, tá? Em variação percentual, 1,66. O curto caiu 13 pontos e meio. O miolo caiu, mas caiu um pouquinho menos. O 27 caiu 15 pontos, 28 caiu 12. Então, um cenário aí mais positivo aí para o fechamento das taxas, tá? Nós vamos ter também Campos Neto falando hoje, só que depois do mercado, às 18h30. E também deve ainda ter um desempenho de fechamento das taxas hoje por conta do exterior, tá. No exterior nós temos uma curva de juros global performando com queda nas taxas, 10 anos da Alemanha recua 5 pontos e meio, caindo 2,09%, 10 anos da França cai 1,45%, Londres cai 0,72%, 10 anos do Reino Unido, né, o Gilt de 10 anos, Itália, 1,67 de queda. E as Treasuries, temos a Treasury de 2 anos caindo 0,46, 10 anos recuando 0,84, quase 4 pontinhos de queda, encostando ali nos 4,60 de yield, certo? Nas moedas, como eu falei para vocês, tivemos intervenção do Banco Central japonês na moeda, depois de bater aí níveis assustadores aí de 160 ienes. DXY recua 0,40, né, e essa queda no iene, essa intervenção no iene tem peso, né, sobre o DXY. O dólar frente ao peso mexicano recua menos, 0,08. Dólar frente ao rende sul-africano, 0,14 de queda. Dólar frente às moedas exportadoras de commodities, como o dólar canadense, recua 0,10. O dólar frente ao dólar australiano, 0,46 de queda, caindo um pouco mais. E o dólar frente ao queen neozelandês, caindo 0,58. Já frente às moedas do leste europeu, e aí eu cito coroa sueca e franco suíço, também ganham frente ao dólar, tá? O dólar frente à coroa sueca recua 0,07. O franco suíço ganha 0,35, então o dólar cai por lá.
E o dólar frente ao iene japonês cai 1,52, tá. Mesmo aí com essa intervenção, né, não é um preço, vamos dizer assim, tão baixo, né, depois da intervenção, 155, quase 156, não assusta ainda, parece o mercado, e se o Banco Central japonês não vier com outra intervenção, vai só ter, como a gente diz no linguajar do mercado, enxugado o gelo, porque o mercado provavelmente, vai para cima de novo do BC, porque o problema lá é os juros, né, juros ainda muito baixo, o Japão tem virado praticamente o funding global, né, ou seja, todo mundo está captando dinheiro, no Japão a juros muito barato, o carrego fica muito barato, mesmo agora com essa taxa positiva, depois de anos aí de taxa negativa, nós estamos falando de uma taxa que varia de 0 a 0,10. É um carrego muito barato ainda, né, então isso acaba jogando contra a moeda japonesa. Bom, feito o panorama aí das moedas, vamos para as commodities, começando aqui pelas metálicas. Índice Bloomberg de commodities com uma queda de 0,10, o minério de ferro recuando 0,49, o cobre mais uma alta 0,96, alumínio 0,17 de alta, o ouro 0,21 de alta, a prata 1,57 de alta. Nas commodities agrícolas, e aí começando pelo café, 0,78 de alta, a soja 0,40 de alta, o milho 0 a 0 e o trigo recuando 1,62. E o petróleo temos o Brent caindo 0,12 e o WTI alta de 0,04. Até estava caindo um pouquinho mais com o relatório não, perdão, com a informação de um cessar-fogo entre Israel, e Hamas ali na faixa de Gaza, tá, estava recuando um pouquinho mais, o WTI já até virou para positivo, e o Brent cai pouca coisa, 0,12, tá. E para fechar o nosso overview, o setor aí de tecnologia, falando aí da inteligência artificial e também, semicondutores, cadê aqui o meu, por que que não está aparecendo aqui, ó? Vamos ver se ele não está me dando a opção de mudar aqui, então a gente segue aí sem a prévia, certo? Então feito aí um panorama do mercado, vamos então já para o técnico. Bom pessoal, hoje nós temos aí um mercado que teoricamente pode continuar contaminando os mercados para melhor, Estados Unidos em alta, juros caindo, um panorama também de alívio na balança de risco geopolítico, como eu falei para vocês, um cessar-fogo entre Israel e Hamas pode também, trazer uma melhora para o mercado aqui interno, para os mercados aqui no Brasil, para os ativos de risco. Nós tivemos um fechamento de um índice, em níveis bem melhores, né, do que a gente tinha visto anteriormente, voltando a trabalhar aí acima dos 128.000 pontos. O fechamento foi exatamente nos 128.000 pontos. Divisor de águas aí na região dos 127.570 com 127.600. Caso permaneça acima desses níveis, tá, precisa levar essa máxima aqui de sexta-feira para a gente começar, pelo menos, né, a pensar nas regiões aqui do 129. Ganhando essa região do 128.230 e levando também esse níveis de 400, tem espaço para vir buscar os 129 bola, tem também um leve enrosco aí no 750, depois aqueles níveis que a gente viu de máxima ali, antes daquele CPI tenebroso, né? 130, 0,97, 130, 365, 130, 730 e 131.300, tá? Para baixo, né, do divisor de águas, abaixo de 127.500, os pontos já conhecidos. Temos a média de 200 aí nos 60 minutos, 127, 150, e percebe, né, como depois que ele perdeu ali naquele CPI forte que nós vimos ali nos Estados Unidos, dados dos Estados Unidos, depois que ele perdeu, né, ele mal conseguia se sustentar acima. Então, o fechamento de sexta-feira
Foi o primeiro fechamento que nós vimos aí o mercado rompendo a média de 200 nos 60 minutos e trabalhando, né, acima. Caso esse cenário permaneça, é positivo, mas, né, se perder de novo essa região da média de 200, vai enroscar naqueles pontos conhecidos que são 126, 126.945, 126.570, 126.117, 125.870, 25.670, 25.324 e aquele fundo que a gente tem aqui, 125 bola a bola, que também foi ali um suporte, né, bem importante, tá? Média de 20 períodos querendo já cruzar de 200, reforça, né, um cenário positivo, ainda mais se nós continuarmos com essa foto que nós temos global, também positiva para os ativos de risco. Caso cruze e também abra candles de 60 minutos acima dessa região, cenário, né, positivo e técnico também ancorado para a gente vir buscar essas regiões aqui de 130, tá bom? Pelos contratos em aberto, aqui do índice, vamos lá, índice e mini índice, né? Destaque de compra, ponta comprada do não residente aumentou 2.000 contratos, tá? E uma combinação bacana, lembra que eu falo que é a combinação, né, para um mercado de alta de índice, é sempre quando você vê um aumento de ponta comprada com uma diminuição da ponta vendida? Pois é, tivemos aqui a diminuição da ponta vendida do não residente na ordem aí de 5.770 contratos. O saldo comprador deste participante ficou em 7.700 contratos. E também na compra nós tivemos fundo local. Fundo local ponta comprada diminuiu 1.400 contratos e também diminuição de ponta vendida de fundo local, 2.684 contratos. Foram aí os principais responsáveis pelo mercado de alta na sexta-feira. Na contraparte dessa compra de gringo e fundo local, pessoa física, ponta comprada aproveitou para diminuir aí quase 5.000 contratos e a ponta vendida aumentou 4.800 contratos. Saldo vendedor aí por pessoa física, quase aí 10.000 contratos, tá? E banco, né, uma variação não tão relevante, saldo vendedor aí de 291 contratos, ok? Vamos agora então falar do dólar, trazer aqui a imagem do dólar. O dólar aqui no finalzinho ali também tentou um pullback, mas mesmo com esse pullback, uma região ainda confortável para o mercado trabalhar vendas. Por quê? Porque não conseguiu romper o principal ponto, que seria esse 32, 33, tá? Para mim, o mercado só tenta um pullback mais consistente, mais forte, se conseguir ganhar essa região dos 130, 133, principal divisor de águas aí. Temos a média de 200 ali na região dos 141, né, média de 200 dos 5 minutos. Próximas resistências, se ganhar essa região do 141, só aquela região que nós temos aqui do 55, depois 62, 73, 74, 85 e aquela máxima aqui, ó, aquela máxima que nós temos aí também do mercado de sexta-feira, tá bom? Sexta não, perdão, quinta-feira, tá? Então vamos lá, pessoal, para baixo, né, do divisor de águas, vamos ter suportes aqui na região dos 511,5, 510, tá? Região também de enrosco, do 110 até o 112, tá? Perdendo essa região, aí já fica uma foto bacana para, tá? Já fica uma foto bacana para o vendido do dólar para o vencimento de amanhã, tá? Para quem não sabe, amanhã é o último dia deste contrato que a gente está negociando aqui no dólar. O vencimento K, né? K. Depois a gente passa a negociar a letra M, tá? De Maria. Abaixo, né, dessas regiões de 110 aí 5.100, a gente já vai começar a olhar ali para aquela região de 95, 85, 69, tá? 5069, 60 e aí aquelas regiões das bandas anteriores que foi onde ficou batendo cabeça, né? Aquela região ali
do 5026, 5018, que foi máximas ali anteriores, tá. Então região importante de suporte que, se perdido, abre caminho para uma escorregada mais forte, ainda mais em vésperas aí de vencimento, essa região do 110, tá. Pelos contratos em aberto do dólar, a gente teve já bastante rolagem, né, pelo gringo, não pelo fundo local, tá. O fundo local provavelmente deve trazer uma quantidade de rolagem mais significativa para o dia de hoje, tá. Na sexta-feira a gente já viu, o fundo não, perdão, o gringo rolando bastante coisa, inclusive falei do saldo vendedor maior da rolagem, tá, e cuidado só, né, com essa leitura, de uma Petax para baixo, né, uma Petax mensal para baixo, com esse saldo, tá, de rolagens de venda. Eu particularmente acho que o mercado vai tentar uma Petax, mais para baixo, só que na briga da Petax, na hora da janela, eu estou com receio que essas vendas da rolagem vai ser usada para puxar na hora da janela. Então qual que é a minha visão de rolagem? Eu tenho a impressão que o mercado está tentando empurrar até onde consegue, antes do dia, de amanhã, antes do vencimento, e no vencimento a gente pode ter esse comprado tentando, né, brigar um pouquinho por pelo menos por uma Petax acima desses níveis aí de 5.100, tá, 5.100, 5.120. E por que que eu falo, né, dessa rolagem? Para quem fez o meu curso, eu falei de uma estratégia institucional, onde o institucional pega a rolagem, ele faz a rolagem, na reversão, e pega a venda do contrato novo que está entrando para puxar na hora da Petax. É esse ponto que eu estou dizendo, tá. Então cuidado, de repente, para a gente ir com uma cabeça, né, de que o vendido está levando vantagem, porque a gente só vai ter uma definição em relação a essa Petax amanhã, na hora que começar as janelas. E quais são as janelas? Às 10, às 11, meio-dia e 1 hora, tá bom? Então nós tivemos uma rolagem, pelo não residente mais uma vez, tá, no dia de sexta-feira, ele tinha feito um pouco na quinta, fez um pouco na sexta. O fundo local já parece também fazendo alguma coisinha de rolagem, mas muito pouco, tá. Ponta comprada aí aumentou 26.500, ponta vendida 16.800. Quem mais vendeu aí foi, né, o não residente, saldo vendedor de 18.000 contratos, contraparte dessa venda do gringo, fundo local, né, 9.600 contratos de saldo comprador, banco 2.400 de saldo comprador, jurídicas não financeira, tá, então tivemos também um saldo comprador de 3.500 e pessoa física 2.500. Aí jurídica financeira, você tem aí um pouquinho, né, de venda, um pouco mais, forte aí pela parte do vendido, tá mostrando que o exportador foi sim uma das pontas, né, que atuou na venda, nessa puxada que nós tivemos recente até os 5.300. Ele foi, a principal contraparte, né, de uma puxada pelo não residente. Ora aparecia aqui na ponta vendida de banco, ora aparecia aqui na jurídica não financeira, tá. E pessoa física, saldo comprador aí de 2.500 contratos. Certo? Então, feito aí o panorama, do mercado, também leitura dos contratos em aberto e a parte técnica, a gente segue então agora para o nosso leilão de abertura.